Marley, boa tarde. Boa tarde. Dona Marley, a senhora foi convidada para vir depor nessa comissão parlamentar de inquérito, que apura lá as eventuais irregularidades na escola José Toledo Mendonça como testemunha. Certo. E como testemunha, a senhora tem a obrigação de falar a verdade sobre pena de responder por falso testemunho. Tudo bem? Tudo bem. Depoimento verbal da senhora Marley Helena Pereira na comissão parlamentar de inquérito aberta com escopo de apuração de infração político-administrativa de agente do Poder Executivo no pagamento antecipado de valores à empresa responsável pela reforma da Escola Municipal de Ensino Fundamental, professor José Toledo Mendonça, sem conclusão de etapas da obra instituída pela Resolução 4 de 2015, depoimento prestado em 17 de dezembro de 2015, às 14 horas da tarde. Dona Marley, a senhora é funcionária pública? Sim. Desde quando? Desde 2009. Desde Setembro de 2009. Desde 2009. E qual que é a função da senhora como servidora pública? Sou professora. Professora. A senhora ingressou no serviço público em 2009 Isso. como professora. Professora. E exerceu essa função até quando? Até hoje? Eu estive um período afastada, mas até hoje eu retornei na função de professora. E quando a senhora ficou afastada, a senhora ficou por quê? Eu fiquei como diretora de escola por 4 anos e meio, depois eu fiquei 5 meses De quando a quando a senhora ficou como diretora de de escola? 2009 até 2014. Então logo que a senhora entrou, a senhora foi para diretora? Já. Então de 2009 a 2014? Isso. A senhora ficou como diretora? Isso. E depois de Depois 2014? Eu fiquei 5 meses no cargo de assessora adjunto da educação. Assessora de Junta de Educação. Isso. Quando que a senhora se afastou em 2014? Você lembra quando que a senhora assumiu o cargo de diretora? Nossa, eu assumi em outubro de 2009 o cargo de diretora. E eu acho Em outubro de 2009, diretora. Isso. Hum. E em março de 2014 eu passei a ser adjunto da educação. Secretária de Junta de Educação. Isso. E depois? Depois, em agosto, eu fui nomeada, o secretário da pasta foi demitido, né? E eu fui nomeada secretária da educação, eu permaneci por 1 ano e 1 mês. Em 2014. Isso, fui nomeada em agosto de 2014 como secretária de educação. E aí ficou até? Fiquei até 6 de outubro agora de 2015. 6 de outubro de 2015. Então, olha, a senhora tem conhecimento da execução da obra da escola do professor José Toledo Mendonça? Enquanto secretária de educação, o meu comprometimento era em cobrar a obra, da qual era cobrada pelos pais, pelos professores, mas da conclusão dela não tem nada. Como que a senhora cobrava essa execução da obra? Que jeito que acontecia isso? A gente cobrava, não, sempre todas as cobranças foi verbalmente. Eram chamada, ligava. Eu até ia trazer, mas eu não achei necessário. Eu tenho minhas agendas da época, que eu sempre anotava nas pautas de conversa, que eu sempre cobrei, desde do tempo que eu fiquei, sempre foi cobrada. Só não cobrei no período de... Não cobrei assim, não consegui falar com o prefeito do período de novembro de 2014, né? Aí eu não tinha acesso a ele, então eu não conseguia falar direto com ele. Mas em todas as minhas pautas de conversa, eu tinha como pauta a obra do Inês Ramalho, que é uma escola de educação infantil, a obra do José Toledo de Mendonça e da padaria municipal, que eram obras que estavam paradas e que faziam faltas para a Secretaria da Educação. Em dezembro de 2014, só não conseguiu falar com o prefeito, mas por quê? Não. Então, ele não recebia. Eu tenho lá. Minha primeira tentativa de reunião com ele. E antes recebia? Era um outro, é que nesse 1 ano e 1 mês que eu permaneci, passaram vários prefeitos. Então, né, eu fiquei agosto, quando foi em outubro, aí trocou o prefeito. Aí ficou o prefeito interino por mais um tempo, do qual eu não consegui, eu tenho testemunha, tudo da qual eu não consegui, eu não tinha acesso para falar diretamente com ele, porque ele não me recebia. Então, no prefeito anterior, só tinha acesso? Tive acesso, foi por pouco tempo, porque também não tive muito, né? Mas e a senhora conversava com o prefeito sobre a obra, por exemplo? Inês Ramalho, Toledo de Mendonça e padaria municipal. E o que o prefeito falava com a senhora sobre a construção dessas obras? Ele falou que ia ser realizada. E eu cobrava porque como eu fui nomeada em agosto, a gente tinha necessidade da pressa disso, porque que as crianças não podiam mais ocupar o prédio, né?
E outra, que a gente já ia entrar no período de recesso, então eu queria que aproveitasse o término para iniciar o ano letivo já com a escola pronta. Então o prefeito que a senhora tinha acesso, quem era? Era o Júlio César Nigromaz, o Mazinho. E quem que era o prefeito e a senhora não conseguia falar mais O depois seu do Carlos ano? Augusto Biela. Não consegui falar mais com ele. Tá, e a senhora tem conhecimento como diretora da escola, como secretária da educação, melhor dizendo, desculpa, como secretária da educação, a senhora teve conhecimento de alguma paralisação dessas obras? Então, porque Se a gente... parou as obras? Porque assim, normalmente eu não ia vistoriar a obra. Mas normalmente, na época tinha a diretora da escola, então a gente entrava em contato e perguntava, tem pedreiro trabalhando? Quase que diariamente. Eu até informava, olha, hoje tem 2 pedreiros, hoje não tem pedreiro. Então, nesse sentido, de ir lá vistoriar a obra, fui algumas vezes para ver como estava, mas não, de conclusão, de vê-la terminar. Tá, vou fazer a pergunta para a senhora novamente. Pois não. A senhora tomou conhecimento de alguma paralisação da obra? Não, que a obra não ia, que a obra parou e que ela não parou? ia concluir, não. Não. Que ela parou e que ela não A ia senhora concluir, ficou na não. Secretaria de Educação até quando? Como secretária? Até 6 de outubro de 2015. 6 de outubro de 2015. Isso. Então, até 6 de outubro de 2015, a senhora está me dizendo que as obras andaram normalmente? Não, na verdade não. As obras pararam, aí a gente tentava, por que não tá? Porque falavam que, porque não se renovou o contrato, outros falavam por causa de problemas de prorrogação, né? Então, por isso. Aí, como eu não tinha acesso direto com o prefeito, eu não sabia, assim, porque entrava nas minhas pautas, mas eu não sabia nem justificar pelo pai, pelo diretor ou para os professores o porquê a obra exatamente parou. Eu nunca tive essa informação. Parou por isso. Simplesmente a obra, os pedreiros não foram mais e a obra parou. Aí quando em abril, que aí o prefeito José Luiz Cavacho tomou posse, aí eu tenho também lá anotado, eu tenho todos os assuntos do quais nós tratávamos, e um dos assuntos foi isso, foi até falado na época junto com o Dr. Darcio, que eles chamaram a diretora da escola, porque nós precisávamos tirar os alunos também da escola, porque aí a obra já estava mais complexa, não tinha como com os alunos, e aí eles iam chamar a empresa, ficou de chamar a empresa para ver o porquê que essa obra estava parada. Então, a senhora tem conhecimento de uma paralisação? Sim, tenho. E a senhora Sim. sabe dizer quando que houve a paralisação dessa obra? Em 2015 ela já não trabalharam na obra, porque eu me lembro que em 2015 já não foi trabalhado na obra. Mas essa obra parou no final de 2014, início de 2015? Exatamente, eu acredito que já no final de dezembro ela já não estava mais, não tinha mais pedreiro lá. Dezembro Já não tinha mais pedreiro lá. Tá, então às vezes a senhora ia na obra? E assim, a diretora chamava, porque a gente ia, por causa que as crianças estavam ainda dentro da mesma escola, né? Então eu ia nesse sentido, pra ver, porque às vezes chamava pra ir lá ver, olha, tá pensando em fazer assim, né? Mas nesse sentido. Nessa escola aqui ela funcionou, essa escola José Toledo Mendonça, ela já tinha uma parte que estava sendo usada pela... Sim, os alunos usavam. Que estava nativa, que tinha aluno. Isso. E ela estava sendo aumentada. Isso. Até quando que ficou aluno nessa escola? Até quando que a secretaria que teve aula nessa escola? Até junho de 2015 teve aula nessa escola. Até junho de 2015. Então no final de 2014 tinha aula nessa escola ainda? Tinha. Eles iniciaram o ano. A ideia era que concluísse nas férias para que iniciasse o ano letivo de 2015 com os alunos já na escola, né, ampliada. Mas isso não aconteceu, mas os alunos permaneceram até mudaram, aí entrou em recesso em julho, foi quando ocorreu a mudança que ele foi com o prédio locado. Tá, então até julho de 2015, hora ou outra a senhora passava lá pela escola? Sim. A senhora visitava lá a escola? A gente sempre, né? Mesmo Inês Ramalho, às vezes a gente ia lá pra ver, puxa, mas só falta isso e a gente não consegue concluir. Ou mesmo pra ver se, porque às vezes acontecia uma chuva, alguma coisa pra ver se as crianças não estavam tendo, né? Não estavam correndo risco. Então as diretoras sempre avisavam, olha, aí a gente ia lá dar uma olhada. Tá. Agora, como funcionava lá, quando a empresa terminava de fazer uma etapa da obra, no processo de construção e de pagamento, que a empresa emitia lá o requerimento para a prefeitura para fazer a medição da obra, o dinheiro lá, media a obra,
fazia nota. Esse processo passava por algum momento pela senhora ou não? Passava, mas já vinha o atestado pronto, daquilo lá tudo, para mim só assinar. O que a senhora assinava? Eu assinava, às vezes no atestado, às vezes não, sempre, em tudo do período que eu fiquei lá, vou falar do período, né, que eu não sei como vem os atestados, tanto de conta de energia elétrica das escolas, de obra, de despesas da central de alimento, vem ali as notas, alguém assinou ali que recebeu, que realmente aquilo ali é verdadeiro, eu assino para poder liberar depois o pagamento da obra. No caso dessa escola especificamente, quando ela estava sendo aumentada, o projeto era aumentar e reformar, ela teve aluno até o final, no meio de 2000, meados de 2015, final de 2014, como a senhora disse, hora ou outra só passava pela escola, passava por lá. Então a senhora sabe das etapas das obras, como ela estava, como ela não estava, que tinha sido construído ou não tinha sido construído. Sim, correto? visualmente sim. Tá. A senhora pode explicar para nós o que aconteceu, como que aconteceu, nas 4 últimas etapas da obra, em dezembro de 2014, que foi emitidas as notas pela empresa, que eram as notas que a senhora pagava, que a senhora assinava para efetuar o pagamento, certo. né? Essas assinaturas da senhora, nessas notas. São minhas. Essas são as notas que a senhora via lá. Normalmente ela vem assim pra mim, eu assino e aí vem um atestado. Aí vem assim e vem o atestado junto. A senhora vê todos os documentos que tem aqui, todas as notas que foram emitidas aqui, tem a assinatura da senhora. Sim, assinei. Tá. O atestado que vinha para a senhora, que vinha junto com o processo de pagamento dessa obra de execução, seria esse documento aqui. Isso, Esse aqui é um requerimento, esse seria o requerimento da empresa, você acompanhava? Porque a pasta vem assim pra mim, ó. Cadê ela aqui? Eu vi o início daquela aqui, né? Aqui, ó. Vem da contabilidade, uma pastinha assim, com essas documentações dentro, pra mim assinar, pra assinar a nota atrás pra liberar o pagamento. Essa planilha de execução da obra que vinha junto. Esse documento vinha junto. Isso aqui. Ó, os atestados, vem assim, o O atestado. atestado era esse? Aí veio um atestado, aí baseado no que ele falou, né? Atestou, aí eu assinava. Isso aqui, volto a perguntar. Essa planilha vinha junto? Eu não lembro, de verdade eu não lembro. Porque a gente vai folheando, mas eu não lembro. Mas eu acredito que vinha dentro da pastinha, assim, não tenho certeza. Estava junto no processo. Porque vinha o processo junto, eu não tenho certeza se estava junto. Tá. Dona Marley, Mas eu acredito que sim, porque normalmente se a vem senhora frequentava a escola, de vez em quando a senhora ia lá, porque a professora, a diretora chamava, tinha algum problema, ou a senhora ia lá para dar uma averiguada na obra como é que estava, até por conta da preocupação da alocação das crianças que estavam na escola, especificamente nessa escola. A senhora pode explicar para nós por que foi assinado, a senhora deu aval nas notas da 11ª, 2ª, 3ª e 4ª etapa da obra para ser efetuado o pagamento, deu o serviço como concluído? E é uma questão que nós estamos hoje discutindo, a não conclusão dessa etapa da obra? Então, infelizmente, é um erro. A gente costuma não ler tudo que a gente recebe. E assim como eu assinei, porque eu passei por vários prefeitos, eu assinei para todos, do jeito que veio a documentação pronta, eu assinei sem questionar. Aí depois eu até passei a questionar, mas aí essa obra em si já era dezembro e eu não tinha questionado, não questionei, assinei, sinceramente assinei sem ler. Porque se tivesse lido que a obra estava, que aí estava dizendo que a obra está concluída, eu não ia assinar porque eu tinha certeza que ela não estava concluída. Tá, mas então quando a senhora assinava, a senhora não verificava a documentação que vinha acompanhando o processo? Não, eu assinava assim normalmente eu verificava a nota, quem assinou, quem recebeu, se concluiu e os atestados. Mas ficar lendo, se eu falar que eu lia tudo, eu também estou mentindo, não lia. Essa planilha aqui que a senhora falou, que eu mostrei para a senhora, como a senhora disse que o processo vinha esse processinho Da contabilidade? da contabilidade,
Então, pelo que nós apuramos até agora, pela lógica que nós entendemos, e o que ficou aqui comprovado, é que essa planilha aqui da construção de obra acompanhava esse processinho do senhor aí. E a senhora não tinha nem esse detalhe aqui Não, eu sabe, eu li, sim, li, mas não li que a obra, que eu estava pagando uma obra concluída, em nenhum momento. Que a senhora está pagando uma obra concluída? Ou... em nenhum momento eu atestei, eu estava pagando pelo trabalho realizado naquele período, mas em nenhum momento eu assinei como se eu estivesse pagando a conclusão da obra. Qual foi a última vez que a senhora esteve nessa escola, a senhora lembra? Olha, agora eu estive, logo que as crianças começaram a mudar em julho, eu estive lá. E em 2014, no final do ano, quando que a senhora esteve lá pela última vez? Não lembro? Não. Quando a senhora esteve lá na obra, a senhora presenciou se tinha piso, se tinha forro, tinha parte elétrica, hidráulica, já pronto na obra? Não estava. Não estava? Não estava. Deixa eu fazer uma pergunta para a senhora. Quando a senhora recebia esses processos de pagamento lá para a senhora assinar, alguma vez, em algum produto, alguma obra, alguma questão, alguma vez a senhora deixou de assinar uma nota por não ter recebido, por não estar certo, por não estar correto? Eu deixei agora, a Secretaria da Educação mesmo. Eu deixei de assinar o atestado, porque também veio para mim que lá estava escrito que a obra estava 100% concluída e a obra não estava, porque eu tinha acabado de visitar a obra e faltavam algumas coisas para fazer. Tanto é que a placa de inauguração lá é de abril e eu só assinei esse atestado em maio. Isso aconteceu quando? Quando foi a senhora que a senhora se recusou a assinar? Agora, nesse ano, na obra da Secretaria da Educação. Esse ano, 2015? É. E quem que era o governo? Foi do Carlos Augusto Vilela, do período que foi até abril. No governo do senhor Júlio César Negro Mazo, alguma vez a senhora deixou de assinar alguma nota, alguma coisa por ter irregularidade? Não, é porque também eu fiquei, em agosto, eu fui nomeada no finalzinho de agosto, e eu fiquei com ele até em outubro, 2 meses. Não me recusei em nenhum dos prefeitos, falar a verdade. Mesmo o seu Carlos Augusto Vilela não falando comigo, nenhuma nota que ele mandou eu peguei, somente essa da Secretaria da Educação específico, porque ele queria que a gente mudasse para a Secretaria da Educação e a gente não podia mudar para uma obra que não estava acabada, não tinha energia, não tinha água ainda, tinha algumas coisas ainda, reboco, um monte de coisinhas para fazer. Parte mesmo de internet, então foi por isso que eu olhei mais detalhado e recusei. Mas em nenhum dos prefeitos, nem com o Júlio César Negro Mazo, nem com o Carlos Augusto Vilela, nem mesmo quando foi o Zeca Cavachi, ou quando ficou a Edmércia, a Edmércia ficou um período lá como interina, em nenhum momento eu me recusei, inclusive eu continuo assinando. Coisas que era da minha época, que vem para pagar, pagamentos que estão sendo pagos agora, da quais eu continuo assinando. O que a senhora deixou de assinar lá na Secretaria da Educação, que a senhora falou, que queria que a senhora assinava, a senhora não assinou, era ordem de pagamento? Isso, também era nota ordem de pagamento. Nota de pagamento? Nota de pagamento. De serviço que não tinha sido executado? Isso, da conclusão da obra. E a obra não estava concluída. Isso quem mandou para a senhora, isso na época do Carlos Augusto Vilela. Foi. Ele estava fazendo o pagamento na Secretaria da Educação de uma obra, terminando o pagamento, fazendo o pagamento de etapa de obra que não estava sendo concluída. Sim. E aí a senhora se recusou em assinar. Sim. E qual foi o desfecho disso depois? Terminou não, a obra, terminou pagou? Pagou, terminou a obra. Pagou sem assinatura da senhora? Não pagou. Terminou a obra, aí eu falei na hora que terminar eu libero, eu mesma, aí eu própria fiz o atestado de que a obra estava, daquilo que foi solicitado, estava concluído. Tá. Quem que levava esses documentos para a senhora assinar lá na Secretaria da Educação? Vem da contabilidade, esse documento. Isso nós sabemos. A pergunta é quem levava. A senhora ia até lá assinar? Não, normalmente eu levava, que nem quando a gente já estava aqui na Secretaria da Educação, um motorista ia lá, trazia a pastinha com tudo que a contabilidade tinha lá e depois devolvia a pastinha já assinada. Quando a Secretaria da Educação funcionava dentro do prédio da Prefeitura, algum estagiário vinha, trazia as documentações e depois eu... A senhora tem certeza disso? Tenho. Dona Marley, eu vou voltar a advertir a senhora novamente. Que a senhora está aqui como testemunha, a senhora tem a obrigação de falar a verdade. E eu vou dizer para a senhora o seguinte, do que nós apuramos até agora, nessa questão de quem levava as notas para a senhora assinar,
Não é isso. Então alguém aqui está faltando com a verdade. Não sei se é as pessoas que nós ouvimos até agora ou se é a senhora. A senhora podia esclarecer essa questão para nós, por gentileza? Como que funcionava esse processo de pagamento aqui? Esses documentos chegavam para a senhora? Quando funcionava dentro da secretaria, dentro da prefeitura, a Secretaria da Educação, um estagiário ou alguém da contabilidade levava lá os documentos, as pastinhas todas prontas para que eu assinasse e devolvia assinado. A senhora conhece o seu Nilton, conhecido como Neilo Açúcar? Conheço, porque ele era adjunto da Obras na época. Da Secretaria de Obras. O seu Davi Marconato, a senhora conhece? Conheço também, porque ele era o secretário que cuidava das obras. Secretário da obra. Essas pessoas não levavam documento para a senhora assinar? Não levavam as notas para a senhora assinar? Não, normalmente vinha na pastinha da contabilidade. Eles nunca levaram? Que eu me lembre, não. Que eu me lembre, sempre veio tudo na pastinha da contabilidade pronta e eu assinava. E eu até no começo eu assinava e não colocava data, depois eu passei a colocar data. Como que é essa questão da pastinha da contabilidade? Explica para nós, como que funcionava esse processo? Vai lá um pacote com tudo que tem, que as despesas que vão ser pagas, independente se é água, luz, se é obra, se é frota, se é bolsa de estudo. Vai lá pra gente assinar e devolver assinado pra contabilidade. Tá, e como que a senhora tomava conhecimento? Às vezes alguém da contabilidade trazia para a senhora. Sim. E quando não, alguém da secretaria da senhora que ia até a contabilidade buscar. Isso, quando a secretaria passou aqui, normalmente eram os motoristas que iam na prefeitura, traziam a pastinha já com todas as notas, depois eles devolviam lá no mesmo lugar. Aí a gente separava o que era da contabilidade, se tinha algum ofício para protocolar, tudo certinho, e eles devolviam. E eles quem? Os motoristas da Secretaria da Educação. Que eles faziam esse processo de lá buscar, trazer para a senhora, a senhora assinava e levava. Isso, e na verdade a gente colocava o que era contabilidade para eles devolver, o que era ofício, se eles tinham que levar alguma coisa, a gente colocava e eles iam devolvendo, mas nem tomava conhecimento que eles estavam devolvendo, que era dentro de uma pasta. Os motoristas não tomavam conhecimento? Não, porque normalmente a gente que nem vem é uma pastinha da contabilidade, e a gente já escrevia devolver na contabilidade, então eles catavam, eles chegavam lá e devolviam na contabilidade. Tá, então saiu o processo na contabilidade, vinha para a senhora pegava, olhava, verificava, assinava e devolvia. Sim. Arley, Pois não. em algumas visitas da escola Toledo de Mendonça, que a senhora visitou lá, a senhora constatou que não tinha piso, que não tinha forro, quem é que acompanhava a senhora? Não, na verdade, assim... A senhora ia sozinha? Isso, a gente passava, ia lá ver com a diretora, e a gente já dava uma olhada, mas assim, nunca ninguém... Da prefeitura, nem da Secretaria de Obras, né? Vocês Só uma única vez que eu fui com o secretário de Obras, na época, que eu acho que foi em outubro do ano passado, foi logo depois logo que eu tomei posse, né, do cargo, eu fui lá com ele pra gente ver... Assim, se o teto, se era viável trocar o teto ou não. Então foi lá que a gente foi decidir. Foi logo que eu tomei posse. Foi a única vez que eu fui. Foi o Davi Marconato, a única vez. As outras vezes a senhora passava sozinha por lá, pra dar uma olhadinha. Passava. Minha vizinha Inês Ramalho ia lá fazer uma visita pra escola. Eu já aproveitava, dava uma olhada na obra, mas assim, pra vistoriar a obra eu nunca fui. Certo. Entendeu? Sim. Ô Marley, faz uma gentileza. Olha, isso aqui é um processinho lá do fundo de pagamento. Dá uma olhada aqui, confere para mim esses documentos, eram esses documentos que a senhora recebia. Assim mesmo, vem as pastinhas assim mesmo. É assim mesmo? Vem fechada assim mesmo, isso. Ela vem fechada com a documentação toda dentro, os processinhos dentro. Desse jeitinho assim, essa aqui é a capinha dele. A capinha dele dentro, aí fala o que é o serviço. Aí depois dentro vinha aqui essa... do prefeito, que era a primeira parte que era do prefeito. Que eu tenho. Esse documento, esse aqui já estava aqui. Já. Esse aqui que veio lá do Mochilipado. Isso também. O requerimento da empresa pedindo a medição. E aqui o que foi?
a planilha da obra que tinha sido executado, e é desse jeito. Isso, desse jeito. A nota fiscal. A nota fiscal que a senhora assinava, Aham. a senhora dava vista à nota fiscal. Nota fiscal. O atestado do engenheiro. Isso. Isso mesmo. E a senhora tem conhecimento, como a senhora que assinava esses documentos, a senhora tem conhecimento se o engenheiro ia visitar essa obra para saber se tinha concluído Não. a etapa da obra, não tinha concluído a etapa da Não, obra? isso eu não tenho conhecimento. Talvez seja uma falha minha, porque enquanto pedagoga eu cobrava outras partes. Essa parte aí ficaram mesmo por encargo do engenheiro, de secretário de obras. Então não sei se ele ia, se não ia. E a senhora chegou a ficar sabendo, tomar conhecimento de que tinha sido pago algumas etapas da obra que não foi Não, concluída? nunca. Até fiquei surpresa porque eu também não sabia. Quando que a senhora ficou surpresa? Na verdade eu fiquei surpresa agora, quando saiu, né, que protocolaram, que tinha sido paga até a data dia 31 de dezembro. Eu sabia que eu era secretária, que eu fiquei sabendo. Até então não tinha conhecimento, não, nenhum. Dona, então há a possibilidade da senhora ter assinado, por exemplo, o recebimento de mercadoria da cozinha piloto, alguma coisa que não foi recebido? Então, na verdade... Havia a possibilidade, houve a possibilidade da senhora ter, Então, na verdade, tem a assinatura de recebimento de alguém. Eu sempre olhei se alguém recebeu, chegou. Então, sempre confiando no recebimento da pessoa que recebeu. E como aqui na escola também, né? Sim, sempre. Alguém... Então, como na escola a senhora autorizou o pagamento aqui de uma coisa que não foi executada, confiando. pode ter acontecido também se a senhora ter com autorizado certeza, pode. pagamento de produto na Secretaria de Alimentação, lá na cozinha piloto, que não foi recebido. É um risco que a gente corre, porque, querendo ou não, a Secretaria da Educação ela tem mais de 300 funcionários, só de professor ela tem 204 professores, 3.200 alunos, então a gente tem as pessoas responsáveis por setor que assinam o recebimento, então eu, né, na confiança de que realmente o serviço está pronto, foi realizado, ou que aquilo que a pessoa lá, quem conferiu, recebeu. E essas pessoas que a senhora desconfiança, era de confiança da senhora ou de confiança do prefeito? Não, eu falo assim de confiança não, são pessoas responsáveis, nem sei se era da minha confiança ou da confiança do prefeito, mas é a pessoa responsável pela, né, que nem na cozinha piloto, se tem uma pessoa responsável. Na época, ou era o escriturário, que nem agora, ou se fosse a nutricionista, quem for que era o responsável, quem assinou, quem recebeu, conferiu, recebeu, eu acreditava em quem? No recebimento da pessoa que assinou, que recebeu aquela quantia. Nunca fui lá, nem medi a obra para ver se realmente eu paguei aquilo. Nunca fui lá ver descarregar um caminhão da central de alimentos para ver se quem conferiu estava recebendo certo. Não. Então, as pessoas que eram responsáveis ou pela escola ou pela central de alimentos assinavam. Então, se a gente deduzir aqui que o prefeito botou confiança na senhora, que ele estava pagando uma coisa que a senhora tinha autorizado a pagar porque ele confiava na senhora, podemos acreditar então que o erro aconteceu no aval da senhora. E meu aval foi baseado em um outro documento. Eu não tirava assim, eu vou pagar porque, eu vou pagar porque eu Mas acho que terminou. o responsável pela secretaria era a senhora, não é? Sim, em nenhum momento eu disse que não, sim. E nesse 1 ano e 1 mês que eu fiquei, fui responsável pela secretaria. No entanto, sempre assinei na confiança do recebimento de quem assinou, quem me atestou que aquilo realmente foi verdadeiro. Então, se o prefeito dizer que ele assinou um cheque na confiança de que a senhora autorizou atrás da nota que a senhora era a gestora da educação... Sim, eu assinei para todos os prefeitos, não neguei isso, né? Assinei todos os prefeitos. Todos que me mandaram, todos eu assinei. Então, fazer alguma coisa? Não. Então, obrigado, dona Marlene. Aguarda só um minutinho para